Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Canal Metamorfose Musical aqui. Vamos falar hoje sobre um encontro, o primeiro encontro entre Raul e Paulo Coelho. Tem muita história, são duas mais conhecidas de como aconteceu esse encontro. Tem uma que é a verdadeira, lógico, mas eu vou contar aqui as duas. A história fake é uma que eles deram até uma entrevista na época. Foi perguntado como eles se conheceram e Raul falou que estava ali no aterro do Flamengo e sentado, e de repente surgiu um disco voador no céu, e ele olhou para o lado e quem estava era Paulo Coelho. Aí ele perguntou: "Você viu isso aí?" Aí Paulo teria falado: "Eu vi também." E daí começou a amizade, né? Ele tinha relatado isso em alguma entrevista aí, algum jornal da época. Mas certamente não foi assim. A história, o fato que realmente aconteceu, foi ali, acho que meados de 71 para 72. Paulo, ele escrevia, publicava alguns artigos, algumas matérias numa revista alternativa chamada A Pomba. Era uma revista ali que ela tratava de assuntos como contracultura, misticismo, astrologia. E Raul, como sempre gostou desses assuntos, foi procurar quem escrevia aquelas matérias. Ele leu uma matéria falando sobre disco voador, achou interessante e foi ali naquele escritório ali onde era aquela revista, era localizada ali, que era num prédio ali no centro do Rio de Janeiro, um prédio comercial ali na Cinelândia. Quando ele chegou lá, foi atendido pela secretária, que era a esposa de Paulo Coelho. E tinha um detalhe aí, porque as matérias que eram assinadas como o pseudônimo de Augusto Figueiredo, que naquela época, devido à ditadura, o Brasil via sob uma ditadura, se tratava publicava muitas matérias, como eu falei, assim, de uma revista meio underground, alternativa, e Paulo tinha receio, né, do que podia acontecer. Então ele botou o nome do suposto escritor ali de Augusto Figueiredo. E Raul chegou lá no escritório onde funcionava a revista, procurando o Augusto Figueiredo. Então, a esposa de Paulo Coelho, que trabalhava na revista, que na realidade a revista só era eles dois, chegou ali, viu o Raul chegando com um terno, gravata, pastinha 007 James Bond, e ficou desconfiado, né? Quando ele perguntou por Augusto Figueiredo, ele disse: "Ó, ele não tá." Ela disse, né? "Ele não está", mas ele estava lá dentro. Ela ficou desconfiada, pensando que era alguém do governo, do exército, do DOPS, enfim, algum órgão desse aí, da censura da época. E Raul fez: "Não, tudo bem, eu espero ele." Entrou, abriu a porta assim, entrou, né? A porta estava entreaberta, entrou, sentou no sofá e disse: "Eu fico esperando ele aqui." E "Não, ele vai demorar." Ela falou: "Ele vai demorar." Eu disse: "Não tem problema não, não tenho pressa." E ficou lá esperando, e Paulo lá dentro, né? Esperando, dando tempo para ele desistir e ir embora. Só que as horas passavam e Raul não ia embora, ficou lá esperando, né? E a esposa dele aparecia com ele dizia: "Rapaz, esse cara deve ser alguém do exército." Só que
numa conversa entre Raul e Adalgisa, ele disse que trabalhava na CBS, era produtor da CBS. Na época, Raul trabalhava como produtor e produzia grandes artistas, né? Da linha mais brega, né? Da Odair José, Diana, Renato Seus do Crepe, Leno e Lia, enfim, muitos artistas eram produzidos por Raul. Então, quando a Dalgisa contou para Paulo que ele trabalhava na CBS, aí Paulo viu uma oportunidade de interesse ali para, tipo, alguma comercial em rádio. Como ele era da gravadora, tinha contato, né? Ele pensou assim, então eu vou tentar barganhar aí algum comercial na rádio para divulgar a revista. Então, Paulo foi lá e contou a verdade. Ele disse, esse Augusto Figueiredo aí não existe, sou eu, meu nome é Paulo Coelho e eu que assino a revista aí, o pseudônimo de Augusto Figueiredo. Aí Raul fez, não, então é com você mesmo que eu quero falar. Eu li sua matéria falando de voador, gostei muito, trabalho na CBS e estou querendo sair para me lançar como artista. Eu queria que você escrevesse músicas para mim. Porém, Paulo não gostou muito da ideia porque achava a música coisa de cultura, uma cultura baixa, vamos dizer assim. Paulo escrevia teatro, peça de teatro e ninguém entendia as peças dele, ele se achava incompreendido, que a grande massa não pensava, não entendia, aquele escritor incompreendido por todos, né? Ele disse, coisa de música, coisa careta. A princípio ele não quis, né? Aí Raul fez, tá bom, então fala o seguinte, vamos jantar lá em casa, e chamou Paulo e a esposa dele para um jantar. Paulo também, com interesse, como eu tinha dito, no patrocínio ali, né, de uma divulgação da revista dele na rádio, foi não para escrever músicas, mas para ter uma segunda intenção aí dele conseguir alguma divulgação assim em rádios e tal, e divulgar a revista dele. Foram para o jantar, chegaram lá, disse que toda aquele coisa bem familiar, né? Raul e a esposa e a filhinha pequena, que a gente já tinha 1 ano, quase 2 anos de idade. E naquele jantar ali, Paulo disse que não via a hora de acabar aquele jantar, o negócio não estava gostando, né? Falou se tinha como Raul conseguir uma divulgação da revista lá, e Raul disse, não, eu estou querendo sair da CBS, eu estou querendo ser artista. Aí Paulo, quando viu aquilo que não ia rolar, aquela coisa que ele tanto queria, já queria ir embora já, né? Se despediu, aí Raul fez, vamos fazer o seguinte, deixa eu te mostrar uma música aí. Paulo, já a fim de ir embora, ainda veio uma música esse cara. Aí Raul mostrou Metamorfose Ambulante. Inclusive está tocando aqui agora. Aí Paulo ficou abestalhado, né? Ficou abismado com aquela música. Você que fez, não foi eu que fiz mesmo. E ele gostou muito. Aí ele saiu do jantar, né? Despediram, foi embora. E Paulo relata que quando estava indo embora para casa, disse que o careta era ele, né? O próprio Paulo, que ele achava que Raul era o careta, que era o cara que trabalhava numa gravadora, que ia todo dia para o trabalho, voltava.
não usava drogas nessa época, né? E Paulo era o representante dos alternativos ali, barbudo, cabeludo, usava tudo que era todo tipo de droga, né? Um representante da contracultura ali. E quando ele saiu do jantar da casa de Raul, ele disse que o careta era ele, né? Porque Raul estava disposto a abandonar tudo que ele tinha, um bom salário como produtor, né? Que ele fala em ouro de tolo, né? Ganhava 4.000 cruzeiros por mês. Estava disposto a sair do, daquele emprego, né? Deixar tudo para se tornar um artista, né? Se tornar um cantor. E depois disso, Raul ainda conseguiu um encontro para compor com Paulo. E Raul compôs Caroço de Manga, junto com Paulo Coelho, que o Paulo próprio disse que ele não fez nada na música, ele só compôs, Raul compôs a música inteira, música e letra, mas assinou, botou a parceria Raul Seixas e Paulo Coelho, para uma forma de estimular, né, ele. Mas Paulo não fez nada. E a música, ela entrou na novela, passava a novela na Globo chamada O Rebu. E essa música, ela entrou na novela, fez um relativo sucesso. E com isso Paulo ficou estimulado, né? Ficou empolgado. Vamos dizer assim, que aquilo ali ele viu que ele poderia entrar naquele mundo da música, até porque não era música como o Raul era produtor lá, né, da Jovem Guarda, daqueles cantores que eram iê, um estilo de música que era só de amor, falar uma coisa muito superficial, assim, que Paulo achava que seria, né? E quando ele começou a compor com Raul, tratavam de temas que ele escrevia lá na revista, que era misticismo, astrologia, contracultura, alguma música de protesto também. Então, quando ele viu a música, né, na novela, que tinha lá um disco, que o disco da novela, que as novelas antigamente tinha um disco, né? Quem é mais antiga aí um pouquinho vai lembrar disso. Tinha o LP nacional, que eram as músicas nacionais, e tinha o LP internacional. Então, quando saiu a música, o LP da novela O Rebu, tinha lá Caroço de Manga, que é a primeira composição de Raul e Paulo. E aí Paulo começou a compor com Raul. No começo tinha dificuldade, tem a história de Al Capone, que Raul pediu para Paulo fazer uma letra de Al Capone. E Paulo chegou para Raul com praticamente um tratado de metafísica enorme, falando de Al Capone. E Raul disse, não é assim, é muita coisa, né? Para falar de Al Capone numa música, a gente não pode escrever um artigo sobre Al Capone. Música é diferente. Você tem que ser sucinto sem ser superficial, né? Falar pouco, mas de uma forma que a grande massa entenda. Aí, abrindo um parêntese aqui, Paulo levou isso para a literatura dele. Porque, como eu falei, que ele escrevia peças de teatro e ninguém entendia, ele se achava um incompreendido. Quando ele compôs Al Capone, que Raul disse isso, que você tem que ser simples sem ser superficial. Por que simples? Falar de uma forma que todo mundo vai entender, que as massas vão entender. Né? Tanto o intelectual, o professor, como o grande público, né? A dona de casa, o trabalhador comum,
né? Todos entendam. Aí Paulo viu aquilo, tinha feito aquela letra gigante falando de Al Capone. Aí Raul disse, não, tá errado. Aí Paulo até confessa que ficou um pouco chateado e disse, pô Raul, você quer que eu diga o quê? Ei Al Capone, vê se te emenda? Aí Raul, é isso aí, é exatamente isso que eu quero. Ei Al Capone, vê se te emenda. E aí eles compuseram essa música e, como eu disse, né, foi uma lição aí, várias entrevistas, quem procurar aí no YouTube, vai achar Paulo dizendo assim, várias entrevistas aí, né, que francamente, assim, ele diz, né, francamente, Raul me ensinou a escrever, a compor, lógico, que ele não era do mundo da música, era do mundo do jornalismo, tinha tentado até emprego de jornalista na Globo, no jornal O Globo, lá no Rio de Janeiro. Não era a praia dele. E Raul inseriu ele na música e futuramente para escrever. E ele não conseguia escrever de uma forma direta, assim, que atingisse muitas pessoas, né? Ele disse que a grande lição que ele aprendeu com Raul foi isso, escrever para as massas. Que ele escrevia de uma forma difícil, que as pessoas não entendiam. E com Raul ele disse, não, ele me ensinou realmente a ser simples para falar para as pessoas. E isso aí foi o grande barato aí, né, que ele falou sobre essa parceria com Raul. Aí Caroço de Manga foi a primeira música, Al Capone teve essa marca aí, que marcou Paulo, que vieram grandes sucessos, né? Grandes sucessos aí. Tente Outra Vez, A Maçã, Medo da Chuva, enfim, grandes clássicos da música brasileira que tem lá assinada na autoria Raul Seixas e Paulo Coelho. É isso. O fato, o encontro verdadeiro foi esse. Tem aquele outro encontro que é falado aí em algumas entrevistas, algumas matérias, que Raul estava na praia, no aterro do Flamengo, viu um discoador. Claro que não foi daquele jeito, foi desse jeito aí, né? As fontes aí mais seguras falam disso. Eu tirei aqui desse livro, Raul Seixas, Não Diga que a Canção Está Perdida, do JB Medeiros. É um livro que ele teve um pouco de polêmica quando foi lançado, porque é nesse livro que JB sugere que Raul teria entregado Paulo Coelho para a ditadura, né? E eles foram chamados para prestar depoimento no DOPS. Quando chegou lá, Raul foi interrogado primeiro, e quando ele sai, ele vai para um orelhão e fala em inglês, né? Eles não querem falar comigo, eles querem falar com você. E Raul vai embora e Paulo é detido e é preso. Passou alguns dias preso, né? Uns 6 semanas até. Passou algumas semanas preso. Foi torturado. Isso aí foi um fato. Mas que Paulo foi torturado, mas não o fato que Raul foi de maneira nenhuma entregou o Paulo. E realmente o Paulo Coelho, ele foi confundido, porque tinha um Paulo Coelho que era como é que eu posso dizer, um militante de um partido político na época, que lutava, era uma guerrilha contra a ditadura, luta armada e tudo, e o nome dele era Paulo Coelho. Só que tinha muitas composições que tinha lá assinado Raul e Paulo Coelho, então a ditadura começou a ver, o governo começou a ver que aquele Paulo Coelho era aquele Paulo Coelho militante, e não tinha nada a ver. E na época Raul estava com aquele show Krieg Rabandolo, e
no show eles distribuíam um folheto que era denominado a Fundação de Krieg Ra. E no final assinava Raul Seixas, Edith, Paulo Coelho e Adalgisa Rio, que eram os dois casais. Mas não era o Paulo Coelho que o governo estava procurando. Depois que viu que não era, soltou, mas não teve essa de Raul ter entregado o Paulo, né? Foi uma polêmica muito grande quando lançou esse livro por conta disso. Até Paulo Coelho, na época, escreveu no Twitter, no antigo Twitter, né, que agora é X, escreveu lá, postou, dizendo assim: a verdade demora, mas aparece. Alguma coisa do tipo, não lembro bem a frase, mas alguma coisa do tipo. Só que depois de algumas horas ele foi lá e apagou. Né? E ele desmente, até hoje diz que não foi, sabe que não foi, não tem documento. Tem um órgão aí que tem, né, as coisas da época, não consta nada de Raul entregando o Paulo. Então, é um livro que tem essa, a gente pode dizer assim, eu posso dizer que é uma bola fora. Mas a gente tem que tirar as coisas boas, né? O livro é bom, porém tem esse deslize aí. Eu tenho outros livros ali que falam da mesma coisa, da mesma história aí, desse encontro de Raul e Paulo. O verdadeiro encontro. Beleza, pessoal? Valeu aí. Vamos embora pegar esse trem. Hora de ir embora. Grande abraço aí. Toca Raul. Até mais.